pretendido ajustar essa arte, as figuras, a um padrão através da arte medieval. Tudo isso e um pouco mais vocês vão ver agora no Explorando o Mundo da Arte. Durante toda a Idade Média, o período foi voltado para as igrejas, para a religião católica, por conta do cristianismo. Já o Renascimento, começou-se um retorno, um estudo maior da arte greco-romana, da cultura greco-romana, onde o homem começa a se tornar novamente o centro de tudo, e não que a igreja pregava, que era Deus do centro de tudo. Não que eles tinham perdido a fé, não, mas sim valorização do ser humano, a humanização. Então o homem ele podia ter a fé dele, mas também podia acreditar na valorização humana. Para a gente entender um pouco sobre o Renascimento, sobre a arte renascentista, como eu disse nos outros vídeos, a gente precisa entender um pouco da cultura que aquele povo está vivendo. E os períodos, eles são marcados pela cultura, pela situação cultural, social que um povo vive. E ele não vai sair do gótico e pronto, né? Dormi gótico, eu acordei renascentista. Não, tem todo um processo, toda uma graduação de contexto em que aquele povo vai viver, está vivendo. Também tem a exaustão do artista de produzir somente aquele tipo de obra, vem aquele pensamento de inovação, de criar novos estilos. Então o Renascimento ele é basicamente isso, é um progresso, uma estrutura que foi se criando através do tempo. As igrejas elas começaram a ficar muito grandes, então vinham povos de vários lugares e grandes quantidades de povos. Então, na frente das catedrais haviam comerciantes. E aí começou a se chamar um povo que começou a ganhar um poder de compra maior, chamado burguesia, onde esses burgueses eles começaram a ter patrimônios mais caros, ter mais poder de compra naquele momento. Então, uma das características do Renascimento é que não só a igreja ela vai financiar as obras de arte. Agora a gente vai ter também o povo que tem uma aquisição, um poder maior de compra, que vai começar a financiar as obras de arte também. E assim a igreja vai percebendo que ela vai perdendo um pouco da sua centralidade nesse povo. O povo começa a ter mais poder de compra e também financiar obras de arte. Os artistas passam a trabalhar para grandes famílias ricas. Não só famílias, como reis e a própria igreja também, que não gostavam muito, né, do Renascimento por colocar o homem como centro e não a igreja e não a religião,
Porém, a igreja ela começa a usar a estética, toda a técnica de beleza do Renascimento também para adquirir obras de arte dentro de suas igrejas, mas não que isso seja o centro, e sim só a aquisição de obras artísticas. E então o Renascimento ele vem de um povo que quer criar uma nova cultura, que eles querem inovar. Olha, sair daquela estática, daquela dependência da igreja. Vamos criar novas sociedades, vamos pensar, vamos criar novos conhecimentos, uma nova cultura, um novo ideal. E com isso vem o retorno da arte greco-romana, que eles se baseiam bastante na cultura e na arte grego-romana, porque era um ideal perfeito do ser humano. Volta ao estudo e à ciência, uma sociedade filosófica, tem toda uma estrutura dentro do Renascimento, não só a arte, mas sim uma estrutura cultural. E as características do Renascimento são o humanismo, que é a valorização do homem, a valorização das atitudes, das ações do homem, então é muito mais humanista. A valorização da razão, do consciente, do real, do que é verdade, que tem muita verdade nas obras, que tem muita verdade em tudo que eles fazem. Trazendo a razão, eles tinham muita necessidade em pensar, em saber o que está acontecendo, por que isso acontece. Então, o conhecimento, a razão, a racionalidade. Ao retomar o período clássico, que eles chamam de clássico, o antigo clássico, eles trazem uma visão filosófica, uma visão melhor do que eles faziam. Então eles vão dar uma relevada naquilo que já se tinha. Outra característica também é o hedonismo, que é a valorização do dia a dia, a valorização do dia a dia, do cotidiano, de aproveitar os prazeres da vida no dia a dia, não só viver estaticamente, valorizar, viver, conhecer, pesquisar. Eles tinham essa valorização do dia a dia. Mais uma característica que eu já comentei, que é a produção de obras encomendadas por mecenas. O que são esses mecenas? São as pessoas que financiavam as obras artísticas. Então a gente tem aí os burgueses, né, que é aquele povo que ganhou uma aquisição de poder, um poder de compra grande, a própria igreja, também os políticos, os reis, os monarcas e as famílias ricas que existiam na época. O Renascimento ele nasceu na Itália, ele floresceu na Itália. Durante os 2 primeiros séculos foi lá que ele foi muito importante na Itália e depois foi se espalhando para outros lugares. Não ficou só na Itália, foi se espalhando para outros países também. E aí a gente tem um grande período de renascimento. E como ele nasceu na Itália, e a Itália, a Península Itálica, ela faz parte de Roma, fez parte de Roma, se tinha muitos documentos guardados do período romano, greco-romano. Então o Renascimento eles revisaram bastante documentos e isso meio que deu uma incentivada na cultura. Foi um empurrãozinho também para que o Renascimento acontecesse, bem parecido com o período greco-romano, que foi o período antigo clássico que eles falam. Como o Renascimento ele retorna a esse antigo clássico, e o antigo clássico teve aí seus 3 períodos, né? O período grego no caso, que era o arcaico, o clássico e o helenístico. O Renascimento meio que vai ter também esses 3 períodos, que a gente chama de... é bem difícil falar, que é 300, 400 e 500, que é o período de 1300 no século XIV, o período de 1400 no século XV e o período de 1500 no século XVI. Então ele vai ter esses 3 períodos que vão ser períodos evolutórios, assim como foi na Grécia, períodos que a arte foi evoluindo de acordo com o seu período de estudo.
Aí dentro da arte começa assim um período de muita verdade, um período onde eles começam a retratar as coisas reais. O realismo é muito forte porque eles começam a retratar a proporção, a ideia de perspectiva. A ideia não, a própria perspectiva. Porque lá atrás nós vimos uma ideia de perspectiva, uma ideia de proporção. Agora no Renascimento a gente vai ver a perspectiva muito grande dentro dos períodos, principalmente dentro da pintura e dentro da arquitetura. E entrando nesse fato, vamos falar um pouquinho sobre a escultura. Então, as características da escultura são, primeiro, o acentuado naturalismo. Então, ela era muito natural, muito parecida com o que realmente ela era muito naturalista. E também o acentuado gosto pelo corpo humano. Novamente a gente vai ver aí uma característica que eles vão gostar da forma do corpo humano, do formato do corpo humano, e vão trazer pra gente de novo aquela arte, aquela escultura greco-romana, que tem uma perfeição, um ideal de beleza na escultura. E eles vão ter um gosto também pelo conhecimento e pela técnica. É como se fosse uma ostentação de técnica. Quem tinha mais técnica, quem estudou mais para fazer aquilo, quem era o mestre mais famoso, mais proclamado, mais chamado para fazer várias encomendas. Então, o conhecimento era muito valorizado, a técnica era muito valorizada. Elas tinham esquemas compositivos, isso quer dizer esquemas globais e geometricamente simples, mas que tinham muita proporção, muito detalhe na obra. E a escultura, assim como a pintura também, elas não vão mais fazer parte de uma estrutura arquitetônica. Elas não vão precisar mais de estar dentro de uma igreja ou de um templo, onde a gente encontra no período mais antigo a maior parte das obras de arte. Agora não, elas serão mais independentes de estilos arquitetônicos, elas serão independentes, somente elas. É a obra e a obra. É claro que também vamos encontrar várias obras dentro desses templos, dentro das igrejas também, porém ela também tem essa característica mais independente. Então elas conquistaram essa autonomia e brilharam por sua própria expressão, sem ter que brilhar por conta de um estilo arquitetônico, de algo arquitetônico, né? Elas brilharam pela sua própria expressão, a sua identidade de pintura, de escultura. São imagens simples, mas que com muita verdade. Em formatos, geralmente dentro do Renascimento a gente vai ter o formato piramidal, que é começar geometricamente em pirâmide. A gente vai reparar em várias esculturas feitas por grandes artistas do Renascimento, tanto esculturas como em pinturas, esse estudo piramidal, que começa de uma forma triangular. E tudo isso surge pelo interesse deles pela natureza. Como a realidade, surgem curvas, linhas e linhas sinuosas dentro da escultura, dentro da pintura. Tudo pelo interesse natural, naturalista do renascentista. E dentro da escultura nós vamos ver o escultor Donato di Niccolo di Bettobardi. É difícil falar os nomes renascentistas, então eu vou tentar, tá bom? Mais conhecido como Donatello. Ele nasceu em 1386 e morreu em 1466. Então ele vai passar pelo período do Quattrocento. Então Donatello ele foi muito conhecido por grandes esculturas na cidade de Pádua. Uma delas é uma estátua equestre. Lembra aquelas estátuas dos imperadores e suas ações? A estátua equestre de um soldado chamado Erasmo Narni. Ele é conhecido em Pádua pela estátua equestre de um soldado que venceu uma batalha por Guatamelata, esse soldado.
Ele venceu uma batalha, então por isso é uma estátua equestre. E outra escultura mais conhecida do Donatello é a escultura de Davi. Então ele fez uma escultura em bronze do Davi. Se a gente for parar para reparar um pouquinho, ele tem cabelos longos e na escultura, além de representar o Davi vencendo Golias, foi uma escultura encomendada por Florença. Como assim? Porque Florença encomendou essa escultura para Donatello e o Donatello quis representar então o Davi vencendo Golias como se fosse a França vencendo Milão. Então a gente pode reparar na escultura do Davi, do Donatello, a escultura Davi, que ele usa um chapéu, né, que representa o chapéu que os soldados florenses usaram na guerra. E ele está pisando sobre a cabeça de Golias, que está usando o chapéu usado pelos soldados de Milão. E na representação, como que a gente vê que ela traz um pouco do antigo clássico? Então ele está nu, né? Que o antigo clássico ele preservava o corpo humano, o nu grego, né? E também os traços de proporção do corpo. E muitos questionam também por ser uma estátua nova, uma estátua de um Davi muito novo. Então é um Davi jovem, muito belo e também de cabelos compridos. Naquela época, a estátua parece uma moça, mas não. Naquela época era costume, né, o povo deixar o cabelo crescer. Então foi daquele jeito que ele quis representar o Davi. E o Golias também tendo essa representação de Florença vencendo Milão. Temos também na escultura Andrea de Francesco, que logo após a morte de Donatello, ele substituiu da família Médici, pois o Donatello ele era um dos seus favoritos dessa família. E logo após a morte, então, o Andrea ele se tornou também um dos seus protegidos dessa família, que era uma família muito rica que financiava as obras dele. E o Andrea ele foi um dos mestres de Leonardo da Vinci. Agora a gente vai falar um pouquinho da pintura. Vamos ver as características da pintura dentro do Renascimento. Então, dentro da pintura, ela vai ter também aqueles 3 períodozinhos que tem a sua evolução, né? E as características da pintura, ela vai ter a perspectiva, que é uma proporção de espaço. Vamos entender como se fosse uma proporção de espaço. Por exemplo, o meu espaço aqui, a minha mão está em primeiro plano, aí tem o segundo plano e tem o plano de trás. Isso é uma ideia de proporção entre o espaço e entre os objetos. Então ela vai ter planos. Ela vai seguir na seguinte forma: sempre vai ter uma linha horizontal, que é a linha onde eu enxergo com os meus olhos. Então vai ser aquela linha do horizonte, onde o céu termina e a terra começa. Essa é a linha do horizonte, que vai guiar a perspectiva. Aí dentro dessa linha do horizonte tem o ponto de vista, que é onde eu estou olhando. Então se eu estou olhando de baixo, a linha do horizonte vai ficar aqui. Se eu estou olhando de cima, a linha do horizonte. Ou se eu estou olhando reto. A linha do horizonte vai partir do meu ponto de vista, da onde eu estou olhando. E dentro dessa linha do horizonte sairão pontos de fuga, que é onde vai criar a perspectiva. Então, por exemplo, se eu coloco um pontinho aqui, ela vai trazer pontos de fuga com linhas do horizonte que vão formar a perspectiva.
Essa é a perspectiva. Ela vai trazer proporção ao espaço aonde eu estou, porque antes eles não conseguiam desenhar, por exemplo, uma rua, porque eles não conseguiam trazer uma perspectiva. Então, dentro do Renascimento, eles conseguem desenhar uma rua e trazer toda a perspectiva dela. Então, se eu estou no primeiro plano, que é onde vai estar a visão do apreciador da obra, essa parte vai ser um pouquinho maior, o segundo um pouquinho menor, o terceiro menor ainda. Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou, não tem problema. Só deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo você. Olá, galera! Meu nome é Jaine Thaís Fogaça. Eu sou professora de Educação Artística e especialista em Psicologia da Educação. Sou criadora deste projeto Explorando o Mundo da Arte e gostaria muito de agradecer a todos vocês que estão assistindo aqui comigo. E gostaria também de pedir para que vocês curtam o nosso vídeo e compartilhem com seus amigos, que é muito importante pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Tchau!